Olá, meus queridos, estamos aqui retornando às aulas do nosso curso. Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, você que não acompanha aí desde a primeira aula, né? Estamos indo para a sexta aula do nosso curso. Você é o nosso convidado especial para estudar junto conosco. E você que não acompanhou desde a primeira aula, eu convido você a procurar no meu canal Missionário Daniel Silveira no YouTube, na playlist Os Dogmas da Fé. Lá você vai encontrar desde a primeira aula que a gente teve até esta aula de agora. Então seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, não se preocupe, pode assistir esta aula. Depois você vai assistindo da primeira e assim, né, a sequência aqui do nosso curso. Nós estamos retornando aqui a gravar as nossas aulas, passamos uns dias sem gravá-las, mas aqui estamos de volta e hoje nós estaremos estudando sobre os atributos de Deus, né? Vamos estar aqui iniciando na página de número 42, tá certo? Na nossa aula de hoje, vamos para a página de número 42. A gente passou aí por aulas extremamente preciosas, né, gente? A gente falou sobre a questão da existência de Deus, respondendo aí alguma mentalidade ateísta, sobre as questões das pessoas duvidarem, alguns se esforçar para ter argumentos para negar a existência de Deus, para não entrar dentro de uma disciplina espiritual. Então a gente já explicou tudo isso para vocês de forma gratuita. Que coisa maravilhosa esse curso está sendo, então seja bem-vindo a esta aula. Nesse momento nós vamos iniciar aqui na página de número 42, nós vamos estar aqui falando sobre os atributos de Deus. E aqui o tema de hoje é Deus é único, né? Nós vamos falar sobre Deus ser único diante de tantas mentalidades que surgem aí, cada vez mais tentando fabricar um Deus para cada denominação. Por exemplo, o protestantismo fabricou vários e vários deuses. Existem diversas pessoas querendo fabricar um Deus que aceita tudo, um Deus que não condena nada. Então, nós estamos quebrando todas essas argumentações e estamos aqui passando para vocês a real visão católica, a real visão do catecismo da igreja, a real visão da Sagrada Escritura. Então, vamos lá. Na página de número 42 vai começar assim: Deus é único, né? O título hoje do nosso estudo. A tradição da igreja confirma a unicidade de Deus por sua perfeição absoluta e pela unidade da ordem do mundo, diz Tertuliano no ano de 220 depois de Cristo. Olha só, lá atrás, né? Isso aqui a gente encontra nesse livro Os Dogmas da Fé. O professor Felipe Aquino fez um livro muito bem organizado e a gente encontra aqui ensinamentos da igreja primitiva, gente, para você ver, da igreja primitiva, da Sagrada Escritura, do catecismo. E o que foi que Tertuliano escreveu? Isso, olha, nos primeiros séculos, né? Olha que riqueza. O ser supremo é excelentíssimo, precisa ser único e não pode haver igual a ele, porque se não for assim, ele não seria o ser supremo. E como Deus é o ser supremo, com razão, diz nossa verdade cristã, se Deus não é o único, não há nenhum Deus. Ou seja, a partir do momento que alguém diz que não, Deus não é único, existe outro ser igual a ele, outro ou alguém superior a ele, essa pessoa está falando uma mentira. Deus, ele é único, ele é supremo, senão ele não seria Deus. Então nós precisamos ter esse esclarecimento. Deus é único, tá? Diante de toda essa confusão existente na nossa atualidade, de tantas pessoas que querem fabricar vários deuses, né? A pessoa pensa num Deus, vai lá e fabrica. Não pode ser assim. Existe uma verdade absoluta. E jamais você deve acreditar que cada um faz a sua verdade. Isso também é uma das mentiras que hoje existe demais. Pessoas acreditar que cada um faz a sua verdade. Então você imagina só, um monte de opiniões, mas existe uma que é absoluta. É por isso que a Sagrada Escritura ela vai dizer em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, a igreja é quem nos traz a verdade de forma concreta. Então a gente vê a gente presencia tantas e tantas opiniões, e isso é um agir do inimigo, porque o inimigo ele tenta fazer que exista vários e vários deuses para confundir a cabeça das pessoas
e elas acabaram fabricando um Deus para elas do jeito que elas querem. Gente, isso tudo é armadilha do inimigo, certo? E existe um Deus único. E Tertuliano escreve: o ser supremo e excelentíssimo precisa ser único. E não pode haver igual a ele, porque se não for assim, ele não seria o ser supremo. E como Deus é o ser supremo, com razão diz nossa verdade cristã, se Deus não é único, não há nenhum Deus. Então, ele é único, ele é supremo e ele está acima de todas as coisas. Não existe nada nem ninguém que consiga atingir isso, que consiga ser tão perfeito e supremo como ele é. O livro continua dizendo: São Tomás de Aquino fala da unicidade de Deus por suas perfeições infinitas e pela unidade do universo. O Concílio Vaticano I declarou, olha só, aqui diz a data, né? Concílio Vaticano I, 1869 a 1870, declarou: a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro. Então, quando alguém bate na sua porta, te falando de um Deus, por exemplo, que não tem Maria por mãe, né? Falando de um Deus que não tem uma única igreja, de um Deus que, sei lá, tantas e tantas loucuras que a gente presencia nas seitas, essa pessoa está falando de um falso Deus. Ela inventou um Deus e ela está falando para você de um Deus que ela inventou, que ela interpretou sozinha com a Bíblia na mão e pronto. Agora, o verdadeiro Deus, ele é absoluto. E ele não é, de forma alguma, definido por essa ruma de seitas aí. Não. A igreja que tem a responsabilidade de nos dar o verdadeiro esclarecimento. É por isso que quando Jesus, lá em Mateus 16, vamos nos recordar desse texto, do 13 ali até os 19, diz o que é que o povo diz que eu sou. Daí uns disseram uma coisa, outro outra, e ele diz para o magistério: e vós, o que dizeis que eu sou? Até que Pedro diz: então, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E daí ele diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é a opinião do povo que prevalece aqui, né? Não é a opinião alheia. Eu abordei isso aí nas aulas anteriores. Então existe um Deus único e verdadeiro. No quarto concílio de Latrão, 1215, sob Inocêncio III, 1198 e 1216, declarou: olha só o tanto de texto bíblico que a gente vai ter aqui agora. 1 Coríntios 8, 6, que diz: mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para a qual existimos. Veja, isso é um texto de 1 Coríntios 8, 6. Agora olha só outro texto aqui. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Efésios 4, 6. Agora vamos aqui, ó, para mais textos aqui. Você pode ver aqui que ele vai deixando vários textos aqui, né? Vários textos aqui falando sobre Deus ser único. Eu não vou ler todos aqui para que a gente possa ir dando continuidade no nosso estudo. Vamos ler esse daqui de 1 Timóteo 1,17, que diz: ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse outro aqui, Isaías 44, 6, que diz: eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus afora eu. Então, o que existem são falsos deuses, falsas interpretações, e isso nós encontramos aí nas seitas, né? As seitas, elas inventaram um Deus da cabeça deles. É como eu já expliquei, que eles usam entre si as mesmas Bíblias, mas entendem tudo diferente, né? São algumas coisas entendem igual, mas há essas diferenças. E isso está errado, porque a doutrina é uma só. A fé é uma só. O Deus é um só. Então não há como acreditar nessas seitas. Porque então que o católico ele tem a segurança que a Igreja Católica é a correta, né? Não é só questão da idade da igreja em si, mas o agir do Espírito Santo e uma promessa que há na igreja, que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Então, se as portas do inferno jamais iriam prevalecer, a igreja não pode ter se desviado, gente.
Isso é mentiras que inventam contra a igreja. A maioria das pessoas não sabem o que de fato é a igreja. Elas não têm noção do que de fato é a igreja. Por isso que eu estou fazendo esse curso, porque até mesmo pessoas que são católicas, que já têm anos aí, né? Muitos têm anos aí, vai para a Santa Missa, etc. Mas não tem esse entendimento sobre a profundidade dos dogmas, a importância de entender os dogmas. Entenderam? Então nós precisamos estudar sobre isso. Então a primeira parte aqui da aula de hoje é que Deus é único. Então não há outro Deus verdadeiro, só um Deus verdadeiro. Agora nós vamos para a segunda parte aqui, que dos atributos divinos, né? Atributos de Deus, é que Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno. Olha só, Deus possui todas as perfeições em grau infinito. Ou seja, Deus ele é perfeito infinitamente. Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e em verdade. João 4:24. Né? São Tomás de Aquino afirmava a eternidade de Deus por sua absoluta imutabilidade e sua plenitude absoluta que exclui toda sucessão. Deus não teve princípio e não terá fim. É incriado, sempre existiu e sempre existirá. Então Deus ele é eterno. Ele é eterno. Ninguém criou Deus. Ele é eterno. O quarto concílio de Latrão, 1215, disse: firmemente cremos e simplesmente confessamos que apenas um é o verdadeiro Deus eterno. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e confessa que existe um único Deus verdadeiro, vivo, eterno, imenso, incompreensível, infinito em seu entendimento e vontade e em toda perfeição. Então não tem nenhum ser humano na Terra que consiga entender Deus plenamente. Eu não consigo, a nossa razão é muito limitada para isso. Tem gente que quer explicar tudo, né? Não tem como, gente. A nossa razão, ela é limitada. Nós temos essa limitação. E por fim aqui, dessa parte que fala sobre a perfeição divina, vai ter um texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, onde diz: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja dada honra e glória para sempre. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja dada honra e glória para sempre. Né? O livro vai dar continuidade. Deus é todo-poderoso e onipotente. Né? Olha só. Deus é todo-poderoso, vírgula, onipotente. Corrigindo. Aqui no livro vai dizer assim: Deus pode fazer tudo o que desejar sem precisar de nada e de ninguém. Do Gênesis ao Apocalipse vemos isso. Ele é chamado o poderoso de Jacó. Está lá em Gênesis 49, versículo 24. Isaías 1, 24. O Senhor dos Exércitos, o forte, o valente. Salmo 23, do 8 ao 10. Se Deus é todo-poderoso no céu e na terra. Salmo 134, versículo 6. É porque os fez, né? Ele é o Senhor da história. Governa os corações e os acontecimentos à vontade. Santo Tomás de Aquino disse que em Deus o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de sorte que nada pode estar no poder divino que não possa estar na vontade justa de Deus ou em sua inteligência sábia. Gente, daqui ele vai mencionar vários textos dos Salmos, do Gênesis, do Apocalipse também. A gente lê aqui agora. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante nesse momento da aula. É que existem pessoas que fazem algumas perguntas meio que idiotas, né? Ah, Deus pode tudo, Ele é todo poderoso, então Ele pode criar uma pedra que Ele não possa levantar? Você vai dizer, cara, isso é uma pergunta idiota, entendeu? Isso é uma pergunta idiota. Por quê? Porque iria se tratar de duas coisas infinitas. Uma pedra infinita e um poder infinito. Uma força infinita. Então isso não teria um fim. Seria algo infinito e eterno. E Deus, Ele tudo pode. O que Ele não pode é ser burro. Né? Como esse tipo de pensamento. Isso é uma burrice. Né? Isso é uma burrice.
E Deus ele pode tudo, desde que esse tudo seja efeito de potência, né? A gente não pode aplicar esse tudo, por exemplo, o pecado, um exemplo. Deus pode tudo, então ele pode pecar? Não, ele não pode pecar. Por quê? Porque o poder, esse tudo, né, esse todo-poderoso, significa efeito de potência. Então, a partir do momento que você tenta colocar uma lógica carnal dentro desse atributo divino, da onipotência divina, se você for pensar com essa mentalidade aí que os ateus pensam, Deus fazer uma pedra que ele não possa levantar, isso é uma burrice, gente. Pelo amor de Deus. Então Deus tudo pode, desde que isso tudo seja efeito de potência, não uma burrice ou algo que o faça pecar, entendeu? Então que fique claro isso, porque muitas pessoas vêm com essas perguntinhas para tentar testar a sua fé, né? Sabedoria 11:21 diz: teu grande poder está sempre a teu serviço, e quem pode resistir à força de teu braço? Olha só, Salmo 115 vai dizer no versículo 3, ele faz tudo o que quer. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Nada é impossível desde que seja feito de potência, né? Deixando claro aqui. O Senhor Deus realiza tudo o que quer, tanto no céu como na terra. Salmo 134, versículo 6. E no Salmo 89, versículo 2 diz: antes que os montes e a terra e o universo tivessem sido criados, tu existias desde a eternidade até a eternidade. Veja, Deus é eterno, né? E aqui ele menciona outros textos como Gênesis 17:1, Gênesis 28:3, Gênesis 43:14, Êxodo 6:3, Apocalipse 11:17, Jó 42:2, né? Então aqui também nos esclarece que Deus é onipotente. Onipotente significa que ele tem todo o poder. Deus é onipresente e onisciente. Aqui ele vai mencionar esses dois atributos divinos. Unicamente Deus, né, tem essas características perfeitas, né, aqui da onisciência, da onipresença e da onipotência. Tá? Deus está em toda parte. Para ele não existe a limitação que nos impõe o tempo e o espaço, pois essas realidades são suas criaturas e ele não está sujeito a elas. Deus não está sujeito às suas criaturas. Então ele está em toda parte. Ele sabe de todas as coisas e ele tem todo o poder. Que isso fique claro. Disse o teólogo Karl Rahner, né, que Deus é um instante que não passa. Nada lhe é oculto. Conhece todas as nossas realidades passadas, presentes e futuras. Tudo é presente diante dos seus olhos. Mas o fato de Deus ser onisciente não significa que exista o destino. Embora ele saiba o futuro de cada um de nós, no entanto, é com nossa liberdade, vontade e inteligência que definimos o nosso futuro. A onisciência de Deus não elimina o nosso livre-arbítrio. Gente, isso aqui é muito importante mencionar. Porque tem gente que acha que porque Deus sabe o futuro, ele me obrigou a ter aquele futuro. Não, ele não interfere em nossa liberdade. Amém? Então, essas características elas são extremamente importantes termos conhecimento para que a gente não caia nas armadilhas das seitas. Por exemplo, quando um protestante diz para mim que Deus proíbe todo tipo de imagem. Mentira, porque Deus proíbe as imagens dos falsos deuses e ele mesmo mandou fazer imagens sagradas. Então há uma diferença. Então quando alguém diz, por exemplo, que todo tipo de imagem de escultura é coisa do diabo, aí você vai dizer, não fala isso, porque senão é a mesma coisa de estar negando que Deus... É a mesma coisa de dizer que Deus não é onisciente. Porque se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele não pode ser contraditório, como na mentalidade das seitas, né? Então que fique claro isso. Deus, por ser onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é dono de toda a sabedoria e ele não pode ser contraditório. Ele tem todo o poder, então esse todo o poder, né? Ele pode tudo desde que seja efeito de potência e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso
é algo muito lindo, é algo muito belo, e o Deus único e verdadeiro assim é. Amém? É isso aí, meus irmãos, tivemos a nossa sexta aula aqui. Que bênção estar aqui com vocês nesta aula. Que felicidade para o meu coração. Muito obrigado de coração pelo carinho de vocês que estão acompanhando aí esse curso. Está sendo simples, mas tão direto e profundo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Você que acompanha o nosso trabalho e quer nos apoiar fazendo um Pix de R$1, R$2, quanto você puder, está aqui na tela do seu vídeo o nosso Pix para você contribuir. E se liga também no recado que eu tenho para dar no final desse vídeo. Deus abençoe e compartilha, e até as próximas aulas. Salve Maria. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né, que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só. Olha só o conteúdo, você pode pausar a tela aí, né, pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Ó, pronto, agora focou. Certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Ó, esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2. Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2. Olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30. Esses 2 e-book. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé. E tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo? E fala para mim: Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$30 tudo, os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos, compartilha. Eu peço a vocês, uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar, tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais, entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas, porque não faz esse estudo, tá bom? Estudos como esses, né? Porque tem muitos aí, graças a Deus. Então entre em contato, R$30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.